O goleiro Marcelo Rangel responde a críticas da torcida nas redes sociais sobre a sua condição de jogo. Por que ele ficou no banco de reservas, no jogo da Copa Verde? Será que ele vem sendo preterido dentro desse elenco do Goiás? Até quando vai o seu contrato? E sobre uma tretinha talvez com o Tadeu, os dois não se seguem nas redes sociais. Enfim, essa é digamos, o mundo moderno, e as consequências da exposição. Além disso, eu quero comentar aqui com vocês sobre outras situações, como por exemplo do centroavante Matheus Peixoto, que foi inscrito no bid da CBF, está à disposição pelo menos na teoria para o Campeonato Goiano. Será que ele já vem treinando com bola? Como está também a sua parte física para o retorno aos gramados? E comentar sobre um jovem garoto que saiu aqui do Goiás gratuitamente para o Flamengo com uma multa milionária e um contrato longo por lá também. O Igor Jesus, lembra dele? Atualmente um contrato longo no Flamengo, por que ele não continuou aqui na Serrinha? E se o Goiás tem ou não um percentual de uma emenda futura a respeito desse jovem meio-campista. Esses eram os três principais assuntos que quero conversar com vocês. Também vou falar rapidamente sobre o Gabriel Novaes e a próxima partida na Copa Verde nas quartas de finais. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Em relação ao jogo da Copa Verde, a análise na tela final, fechado? Outro recado que eu quero passar para vocês é do nosso novo apoiador aqui do canal, a BetWill, casa de apostas esportivas para você palpitar os jogos desta quarta-feira. Lembrando, a grande diferença da BetWill é que na sua primeira aposta, até R$200, você recupera 100% do valor. Vamos supor, você vai fazer uma aposta hoje, o jogo entre Juventus e Nantes na Europa League. Caso a sua aposta não se concretize, sem problemas, até R$200 a BetWill devolve para você gratuitamente dentro do valor apenas, dentro da sua primeira aposta. Além disso, você pode ter ali algumas opções como assistir os jogos ao vivo e ótimas cotações, como por exemplo nos jogos de hoje. Na UEFA Europa League, esse jogo que eu comentei para vocês, Nantes e Juventus, com uma vitória do Nantes em casa pagando R$ 5,02, um empate 3,58, uma vitória da Juventus fora 1,81, Manchester United e Barcelona, a cara de final de Champions League, um compromisso desse agora na UEFA Europa League, um empate pagando 3,50, a vitória do Barça fora 3,31 e uma vitória do Manchester United em casa 2,26. Teremos ainda na UEFA Europa League PSV e Sevilha com empate pagando 3,66, Mônaco e Bayer Leverkusen, uma vitória dos mandantes 2,26, sem considerar outras partidas também importantes. Na Copa do Brasil, hoje, por exemplo, algumas equipes da Série A em campo, como por exemplo o Coritiba, o Juventude na Série B enfrentando o São Luís, também um clássico regional na Copa do Brasil, o empate nesse jogo está pagando R$3,07, vitória do Espírito Santo contra o Remo, uma vitória do Remo fora 2,35, você pode divertir bastante lá na BetWill, muito legal, inclusive vários jogos ao vivo você pode conferir, uma das melhores plataformas sem dúvida alguma de casa de apostas, para você palpitar no futebol mundial. Nosso novo parceiro aqui do canal, vindo aqui pelo nosso link, ajuda bastante e tem aí até R$200 de volta, caso você perda algum dinheiro na sua primeira aposta. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre a inscrição do centroavante Matheus Peixoto, que finalmente apareceu no bid da CBF, essa regularização por parte da direção do Goiás, juntamente com a comissão técnica, já estando à disposição para a fase final do Campeonato Goiano. Vale lembrar que as inscrições para essas quartas de finais em diante, apenas 2 jogadores por cada equipe. O Goiás tinha no planejamento a inscrição do Danilo Santa Cruz e também do centroavante Matheus Peixoto. O Gabriel Novaes foi inscrito já na última rodada diante do Morrinhos, então não entra para essa seleta lista. Agora a tendência é que apenas o Peixoto seja inscrito para a sequência do ano. Entretanto, consegui confirmar também com os meus 2 parceiros de confiança, o Vitor Pimenta e o Periquito Brisado, garantindo esta parte dos bastidores do Matheus Peixoto, se vem treinando ou não. Eles me garantiram o seguinte, que nesse momento o treino dele é separado, ainda aprimorando a parte física sem bola. Ele que já está em Goiânia basicamente há quase um mês, chegou ainda no comecinho do mês de fevereiro, então a tendência é que ele fique à disposição, ainda vai demorar algum tempo, possivelmente uns 15 dias, talvez em uma eventual final de Campeonato Goiano, aí sim o Matheus Peixoto estando 100% fisicamente, mas essa parte ele pode com toda certeza surpreender. Até ficou nessa dúvida quando queria inscrever o jogador, mas por ser uma negociação internacional também envolve uma burocracia ainda maior. Vale lembrar que o Matheus Peixoto chega apenas por empréstimo no Goiás, mesmo com essa enroleira para sua inscrição, no caso o Goiás, por exemplo, não precisou pagar os seus salários de janeiro, fevereiro, agora só a partir do mês de março já tem essa quitação da sua quantia. Então, apesar da demora para sua inscrição, aquela dúvida de vários exames, o Goiás não precisou arcar com essa parte financeira, já que não tinha nenhum contrato assinado. Agora já sendo inscrito no bid da CBF, centroavante de 27 anos de idade, que pertence ao Metalist
da Ucrânia. Por lá tem vínculo até junho de 2026 e será repassado agora ao Verdão até dezembro desta atual temporada. Uma negociação muito cautelosa e uma posição muito bem servida, pelo menos nesse começo de temporada. O Nicolas, na teoria, vem sendo o titular, marcando aí também os seus golzinhos. No banco de reservas, por exemplo, o Brenner Culano começou muito bem a temporada, teve uma lesão e não vai participar mais deste ano. No caso, o Gabriel Novaes fez a sua estreia ontem no jogo da Copa Verde, inclusive ele saiu sentindo, mas não foi constatado nenhuma lesão no seu tórax. Essa informação lá do André Rodrigues, então o Gabriel Novaes está no 100% para a sequência também da temporada. Ainda bem, começou muito bem, estreou com o pé direito e marcando 2 gols, né, na Copa Verde. E o Felipe Costa, que entrou nos 2 últimos jogos do Goiás e marcou um gol em cada um, né, dos seus poucos minutos no jogo contra o Morrinhos. Ontem, né, na Copa Verde, acabou participando demais, já que entrou na primeira etapa na vaga do Gabriel Novaes. Então, tendo várias alternativas o técnico Guto Ferreira para essa função centralizada, e o Matheus Peixoto ainda vai demorar para estrear pelo Goiás. Como eu falei para vocês, a tendência é que aconteça ali da metade para frente do mês de março, né? Nós já estamos indo no finalzinho de fevereiro, na metade para frente, do dia 10, dia 15 para frente do mês de março, aí sim, na Série A do Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana, estando 100%. Seguindo aqui no vídeo, eu quero falar sobre o goleiro Marcelo Rangel, que ficou no banco de reservas, né, no compromisso da Copa Verde. A torcida esperava o jogador voltando ao gol do Goiás, já que, por exemplo, em 2022 e também durante toda a temporada de 2021, não participou de nenhuma partida, em especial na disputa do Campeonato Brasileiro. O último jogo dele ainda, lá no Campeonato Goiano de 2021, depois o Tadeu assumiu a titularidade e fez basicamente todas as partidas, né, de lá até então, exceto aquele jogo do ano passado mesmo. Na disputa da Copa Verde contra o Real Noroeste, o Matheus Alves novamente foi o titular nesse compromisso de ontem contra a União de Rondonópolis. A próxima partida do Goiás, já para finalizar esse assunto de Copa Verde, será no dia 8 ou 15 de março, confirmado agora o adversário contra o Brasiliense. Jogo de ida lá em Brasília, com portões fechados, o Brasiliense levou uma punição por conta aí de alguns torcedores, e o jogo de volta em Goiânia, possivelmente no dia 22 de março. Então a tendência é que o Marcelo Rangel possa ganhar uma possibilidade, uma titularidade nesses compromissos no torneio regional. Ele respondeu aos torcedores lá no Twitter, né? Algo interessante, não sou um canal de fofoca, mas como acontece com os jogadores, eu tenho certeza que vai ter gente aqui comentando, virou um canal de fofoca ou algo nesse sentido, mas não, apenas se tem esse fato, foi constatado, ele respondeu, enfim, acho que a gente tem que trazer aqui e buscar outras informações para completar a história. Em um tweet do Jack Torcida, eles dizem o seguinte: se vocês forem olhar, o Rangel e o Tadeu não se seguem no Instagram. Será que tem algo a ver com o Rangel estar sendo fritado no elenco, né? O que disse aí em relação aos dois não se seguirem no Instagram. De fato, isso não acontece. Não é sinal de serem inimigos, mas como todos seguem, né? Acaba que quando não tem algo que segue aquela mesma linha, pode fugir, por exemplo, de um padrão e ter esses questionamentos normais da torcida. O Carlão, né, o Carlão do Sintonia Esmeraldina, ele diz o seguinte também: o Rangel não dá conta de jogar mais não, bicho. Se desse conta, iria para um time ser titular. E dentro dessa história, né, logo depois o Marcelo Rangel respondeu o seguinte, abre aspas, te convido a ir assistir nossos treinos, meu irmão Carlão, fecha aspas, o que disse aí também o Marcelo Rangel dentro dessa história. No mínimo curioso, né? Será que mais um goleiro, não acho assim, né? Eu não vou chamar o Arley de paneleiro, mas eu falo assim, tendo essa mesma ligação, porque, olha, acho que poderia ter tão bem o meio termo, né, com a torcida, juntamente com o elenco e a diretoria, mas a gente sabe que na prática é diferente. O convívio diário, obviamente, pode ter uma ou outra questão envolvendo isso, e o Marcelo Rangel, pelo menos, se garantindo dentro desse tweet, né, da resposta para assistir, por exemplo, os seus treinos, demonstrando também uma grande confiança e, por que não, podendo participar desse compromisso na Copa Verde. Quando foi perguntado sobre isso, o Guto Ferreira, no jogo de ontem, né, ao ser perguntado sobre o Marcelo Rangel, que tinha essa expectativa, a Tandara Reis fez essa boa pergunta da torcida nas redes sociais, querendo a volta do goleiro que já tem essa identificação com a torcida esmeraldina. O Guto Ferreira respondeu que o momento do Matheus Alves era melhor. Não que do Rangel seja ruim, mas que no momento o Matheus merecia essa oportunidade, independente de qualquer um dos dois que colocassem ali, estava bem servido, e que o outro iria, por exemplo, digamos, ser questionado por que ficou no banco também, por conta da sua qualidade. De fato, mas o Matheus ontem estava um pouco inseguro em alguma saída de bola, enfim, não precisou ser muito exigido, mas na minha visão, o Marcelo Rangel, por vários anos, né, que já está aí no Goiás, o Matheus também tem a
a sua história, enfim, é revelado aqui nas categorias de base do Verdão. Mesmo assim, né, o Marcelo já tem 34 anos de idade, uma experiência muito grande, salvou o Goiás de um rebaixamento eminente, que seria na Série C, lá na Série B, né, do Campeonato Brasileiro de 2017, classificações importantes também na Copa do Brasil. Ele foi tão bom quanto o Tadeu nessa boa fase dele aí de 2019, 2022 também, no ano passado principalmente. A mesma Série B que ele fez em 2017, na minha visão, foi do mesmo padrão da temporada de 2021, por exemplo, equiparando, né, as duas divisões do Tadeu. É sim um ótimo goleiro e teve alguns problemas físicos de lesões também, o que impossibilitou dele participar de mais vezes, por exemplo, pelo menos no banco de reservas na temporada passada. Nesse ano, por exemplo, ele ficou no banco nos jogos contra a Aparecidense, Anápolis, Craque, Yumas, Goianésia e agora na Copa Verde contra a União. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa treta, né, envolvendo os goleiros esmeraldinos, ou pelo menos essa resposta do Marcelo Rangel. O questionamento da torcida faz parte também. Lembrando que os dois, o Rangel e o Matheus Alves, têm contrato até dezembro de 2023. Na minha visão, o Guto deu essa primeira chance para o Matheus e aí sim, nos jogos de ida e volta contra o Brasiliense, o Rangel deverá ser o titular. Seguir aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre um volante de 19 anos de idade, destaque das categorias de base do Flamengo e até mesmo no elenco principal, que foi dispensado, não renovado o seu contrato com o Goiás lá em 2020. Estou comentando sobre o Igor Jesus, apenas 19 anos de idade, nessa atual temporada de 2023, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, soma até aqui 3 partidas no total no elenco de cima, sendo inclusive relacionado para alguns jogos importantes, como por exemplo na disputa da Recopa Sul-Americana, o jogo contra o Independiente Del Valle no Equador, ficou no banco de reservas, não participou dessa partida e também foi inscrito no Mundial de Clubes, onde o Flamengo acabou ficando na terceira colocação. De fato, uma grande moral e uma idade baixa ainda, né? Apenas 19 anos, natural aqui de Goiânia e teve um grande destaque nas categorias de base de uma equipe do Real Canedo, acho que é esse o nome, Real, de Senador Canedo. O Goiás acabou contratando ele para o seu elenco sub-17 na temporada de 2020, fazendo algumas boas participações. Inclusive, ele já treinava no Goiás anteriormente, mas teve aí sim, em Senador Canedo, essa possibilidade, principalmente no Campeonato Goiano Sub-15. Chegou no Goiás na temporada de 2020, onde fez algumas boas partidas, principalmente no Campeonato Brasileiro da categoria Sub-17 naquela temporada, inclusive enfrentando o Flamengo naquele mesmo ano. Foram 5 partidas no total no Campeonato Brasileiro, 3 delas como titular e um gol marcado diante o Vitória. Não teve o seu contrato renovado. O Goiás, inclusive, na época ali, até uma resposta ao Márcio, acho que é Márcio Rank, o apelido dele no Twitter, né, garantindo que não tinha nada a ver com aquela parceria entre Goiás e Flamengo, mas de fato o contrato dele não foi renovado com o Goiás. Ele que já vinha entre idas e vindas, né, porque não tinha aquele contrato profissional de 2017 até 2020, quando aí sim já estava federado ao Goiás, participando inclusive da categoria, né, na disputa do Campeonato Brasileiro. Mas ao fim de 2020 não houve essa prorrogação, não existia proposta do Flamengo ou algo nesse sentido, apenas não renovou, não estendeu esse contrato no Goiás, uma prova também daquela bagunça que era, né, certamente as categorias de base do Verdão. Tanto é que basicamente dentro de 5 anos, se a gente pegar o recorte de 2018 até 2022, o Goiás acho que utilizou, digamos, 3, 4 jogadores com mais de 15, 20 jogos no elenco de cima. Isso é muito baixo. E o Igor Jesus, infelizmente, saindo do Goiás e não deixando nada, apenas um mecanismo de solidariedade. Não consegui ainda ter essa confirmação em relação à permanência de um percentual de venda futura, 20, 30%, até o momento estou checando essa história, mas o único que eu consegui encontrar, apenas o mecanismo de solidariedade, onde o Goiás deve ter aproximadamente 1 a 2% de uma eventual venda futura. O Igor Jesus, que tem uma multa rescisória de hoje na casa de 50 milhões de euros e teve seu contrato agora recentemente renovado com o Flamengo até dezembro de 2024. Vamos supor, né, que ele estoure e seja vendido por esse valor. Assim, é muito difícil, né, mas apenas fazendo essa suposição aqui, já que é muito jovem, né, acho que vai demorar um pouquinho mais para ter essa maior sequência. A gente poderia ter uma expectativa de 2% dessa quantia total, sendo que se o Goiás fizesse um contrato um pouquinho mais bem feito, mesmo se ele fosse para o Flamengo depois, permanecendo com 30, 40, até mesmo, porque não, 50% de uma venda futura ajudaria bem mais. No ano passado já havia estreado no elenco principal, com 6 partidas naquele comecinho do ano, né, na disputa do campeonato estadual, e agora também em 2023, algumas possibilidades no elenco de cima, também na disputa do estadual, participou no Sub-20 também, na própria Copa do Brasil no ano de 2022. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse bom jogador, que é o Igor Jesus. Infelizmente não foi tão bem aproveitado no Goiás. Se surgisse esse cara com a gestão agora do Eduardo Pinheiro, tenho total certeza que hoje não só estaria no Goiás, mas até mesmo
mesmo, por que não, sendo titular dentro dessa equipe esmeraldina, muito mais adaptado, né, do que já estava jogando aqui no Verdão desde 2017, enfim, uma história, mas tomara que eu esteja errado e o Goiás tenha um percentual maior sobre uma venda futura do jogador. Pode deixar a sua avaliação, não esqueça também de conferir o link do nosso apoiador aqui do canal, a Betwil, que eu vou deixar o link deles aqui embaixo na descrição. Você pode apostar nos jogos da Copa do Brasil, UEFA Europa League, Conference League, Champions League, também na sequência das próximas semanas e muito mais. O nosso novo parceiro aqui do canal. Lembrando, é 100% seguro, tranquilo, você pode inclusive assistir jogos ao vivo lá na plataforma da Betwil e na sua primeira aposta, até R$200, caso você perca, né, a aposta ali que você fez, consegue recuperar 100% desse valor, sem burocracia, nosso parceiro aqui do canal. O link aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Os nossos outros convites, canal de cortes, o Cortes do Goiás News, você encontra o link aqui embaixo também na descrição e análise do jogo de ontem, detalhadamente cada tempo, né, gravei ele de uma forma diferente, diretamente da Serrinha, do jogo contra o União Rondonópolis, essa goleada e classificação por 3-0 na Copa Verde. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!